Oi, pessoal. Bom, eu tô aqui porque eu vou gravar esse vídeo porque uma amiga minha que mora no Japão, a Fabiana, ela fez um desafio pra mim, mais ou menos uns 4 dias atrás. Ela leu alguns versículos da Bíblia e fez uns comentários dentro daquilo, e ela desafiou outras pessoas. E eu fui uma dessas. Então eu disse, por que não? Né? Porque às vezes a gente compartilha tantas coisas que às vezes não tem tanta utilidade no Facebook, então eu decidi compartilhar um pouco da palavra de Deus, mesmo sendo extremamente tímida, mas vamos lá. Primeiro eu quero começar lendo Tiago 2, verso 19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, antes de começar a comentar alguma coisa, eu quero fazer uma pergunta. Será que nós somos pessoas convertidas ou convencidas do Evangelho de Cristo? Porque é importante, é muito bom nós crermos e termos fé em um Deus trino, um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como diz em Isaías, que eu anotei aqui, que confirma isso, né? Tem vários versículos na Bíblia que fala do senhorio, que só existe um Deus, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, assim, será que é suficiente apenas crer, apenas ter fé em Deus? Será que isso é suficiente para nós? Para nossa caminhada com Cristo? Então, assim, essa pergunta eu vou responder com a própria palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus se explica, né? Então, eu vou ler o mesmo capítulo de Tiago 2, só que até verso 26, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Um verso que eu quero deixar em destaque é esse aqui, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, assim, nós cremos, né, nós dizemos que cremos em Deus. Mas não tem como a gente crer num Deus que é um Deus de justiça e continuarmos cometendo injustiças. Eu quero ler, cadê aqui, ó? Em Efésios 2, 8, 9, porque assim, eu não estou dizendo que a salvação vem pela fé, porque isso não que a salvação vem através de obras, porque isso não é uma verdade. E é em Efésios 2, 8 e 9 que diz isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter fé e vamos continuar tendo, não vamos ter atitude, né? Então, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse versículo é muito claro, né? Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós estamos em Cristo, não tem como nós continuarmos a ser a mesma pessoa que nós éramos antes de receber a Cristo. Não tem como eu continuar sendo a mesma Ágata que eu era antes de receber a Jesus Cristo. Eu me batizei com 15 anos de idade. Houve uma transformação na minha vida.
Não foi tanta, assim, questões de... Porque eu nunca fui uma viciada, nunca tive problemas de vícios e tudo mais. Mas tinha de comportamento, de modo de falar, modo de pensar e muitas outras coisas. Então, assim, o que eu quero dizer é... Ser uma nova criatura é um processo que a gente começa a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. E esse processo de transformação, ele pode ser de uma hora para outra, repentinamente, ou ele pode ser, né, gradualmente, aos poucos. Deus vai transformando coisas em nossas vidas. Mas isso pode acontecer de uma hora para outra em certas coisas, como, por exemplo, vícios. Tem pessoas que são libertas de uma hora para outra, como aconteceu na vida do meu pai. O meu pai, a partir do momento que ele entregou a vida dele para Cristo e se batizou, ele nunca mais fumou e nem bebeu. Ele era alcoólatra, ele fumava, tinha muitos outros detalhes, mas ele conseguiu se libertar disso de uma hora para outra. Mas isso é um processo, é uma transformação, é um processo de transformação que ele continua nesse processo de transformação, como eu estou nesse processo de transformação, e eu vou continuar nesse processo de transformação até que Jesus volte. Porque esse processo de transformação não é uma coisa que ela já chegou num patamar, ela é santa. Não, eu tô longe disso, mas eu tô buscando a santidade em Deus, né? E isso vai acontecer até que Jesus volte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não tem como nós afirmarmos, né, que temos a Cristo em nossa vida e falar que acreditamos em Deus e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Porque isso é uma coisa que acontece naturalmente quando você entrega a sua vida para Jesus. Por mais que às vezes a pessoa fale que não quer ou que não tem vontade de mudar, mas quando você tem um relacionamento com Deus diário, você vai crescendo na intimidade, o Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando no nosso coração as coisas que devem ser mudadas, né? Dia após dia, né? Como eu disse, isso é um processo que vai durar a nossa vida toda até a volta de Jesus. Agora, se a gente chega num ponto que a gente acha que a gente não precisa mais de mudança, que a gente não precisa de transformação, que eu sou assim e tá bom desse jeito, eu acho que é de avaliar realmente se a nossa fé está baseada nesse Deus da Bíblia, né? Então, era isso que eu queria deixar com vocês, né? Porque então é o que a Bíblia diz, né? Aqui que eu já comentei. Não basta apenas crer, não basta apenas ter fé. Tem que ter transformação. Tem que ter transformação de vida. Eu quero encerrar lendo Mateus 7:21, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, dentro desse versículo, que nós possamos realmente buscar a vontade do Pai, né? E não apenas conhecer superficialmente esse Deus, que nós possamos conhecer intimamente, buscar dia após dia na nossa vida, ler a sua palavra, orar. Eu estou num momento muito feliz espiritualmente falando, porque Deus tem me despertado para isso, né? Que não adianta você dizer que é crente e você não lê a palavra, você não tem comprometimento com a palavra de Deus, você não ora, né? Então, a transformação começa dentro de casa, começa dando exemplo para os nossos filhos, e assim Deus vai se revelando a nós e vai nos mostrando o caminho e o que nós devemos fazer,
como devemos mudar. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe, que Ele fale cada vez mais ao seu coração, como Ele tem falado a mim, que você possa buscar esse Deus, porque é maravilhoso, é prazeroso servir esse Deus. Eu sinto prazer em ler a palavra, como eu nunca tinha sentido antes. Já li muitas vezes a palavra de Deus nesses anos de cristã que eu tenho, mas esse ano está acontecendo algo diferente, um despertar na minha vida, que eu tenho tido prazer, porque eu sempre tive muita luta contra ler. Assim, eu não sou uma pessoa que gosto de ler, mas eu tenho tido prazer em ler a palavra, em conhecer, e eu fiz um propósito de ler a Bíblia esse ano de capa a capa, porque eu nunca fiz isso, né? Então eu fiz esse propósito com Deus e tem sido muito prazeroso. E cada vez mais Deus vai se revelando a nós e vai nos mostrando, né, o que não está de acordo. E é isso que eu queria dizer, é muito bom, e que Deus te abençoe, que você possa buscar esse Deus na sua casa. Todas as pessoas no Brasil têm acesso à Bíblia Sagrada, que você possa pegar essa Bíblia que está às vezes aí na sua estante abandonada e possa ler ela, porque ela é viva, ela transforma, ela muda a vida, ela traz paz, ela nos dá alegria, ela nos corrige, ela nos ensina de onde viemos, para onde vamos e como vai ser o resto das nossas vidas depois que morrermos, né? Então, é isso, gente. Desculpa se eu falei muita abobrinha, mas eu não sou nenhuma teóloga, né? Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus te abençoe e que Ele fale cada vez mais ao seu coração. Em nome de Jesus.